Cumprimentamos a todos nossos queridos amados irmãos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós damos continuidade e sequência aos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Lição de número 10, aula extra. A ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Vamos ver a nossa leitura bíblica em classe, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17 ao 34. E estudaremos também os tópicos a seguir. A natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Veja, tópico 2, o propósito da ceia do Senhor, o modo de celebração da ceia do Senhor. Queridos irmãos, nós vamos dar sequência à nossa aula. Iniciamos sobre a maior tipologia bíblica da ceia do Senhor. Todos nós sabemos que é a Páscoa. A Páscoa foi um memorial da saída do povo do Egito para a entrada de Canaã. Lembra? Então, a ceia do Senhor é uma lembrança da saída do mundo, do Egito, para a entrada nas mansões celestiais. Então, a base da ceia do Senhor no Antigo Testamento, nós vamos citar várias bases bíblicas, da qual o apóstolo Paulo vai escrever a sua carta de 1 Coríntios, capítulo 11, onde ele traz a ministração da ceia do Senhor, que hoje a nossa igreja, como tradição, utiliza o capítulo 11 de 1 Coríntios. Então, a Páscoa era uma festa no deserto do Monte Sinai. Ao ler Números capítulo 9, versículo 5, nós temos uma ordem de Deus a Moisés. Josué 5 e 10, veja lá. A ética da Páscoa, tipos das normas quanto à ceia do Senhor, ok? Então, observando aqui, vamos lá? Então, olhando atentamente sobre a ética e as normas que nós temos no Antigo Testamento a respeito da Páscoa, então, basicamente, o ensino do Novo Testamento a respeito da ceia do Senhor, ela vai ter como fundamento para o ensino cristão a Páscoa. Então veja que a ética da Páscoa, tipos das normas quanto à ceia do Senhor no Novo Testamento. Há um questionamento, veja lá, em Números, capítulo 9, a respeito dos impuros por ter contato com um cadáver humano. E eles foram diante de Moisés, e Moisés não sabe distinguir, resolver a problemática, porque eles estavam impuros e eles queriam participar da Páscoa. Observa-se que Moisés pediu um tempo para falar com o Senhor. Não foi um tempo de 6 meses, de 1 ano. Ele disse, eu vou falar com meu Deus. E Moisés, ao consultar o Senhor, por causa das normas a respeito dos impuros, então, veja o que vai acontecer. Deus vai resolver a situação, porque Ele conhece o coração arrependido. O homem não conhece. Por isso que o homem, ele dá crédito pelo futuro. Deus dá crédito pelo passado. Glória a Deus. Voltando à fita. Deus dá crédito pelaquilo que você vai ser no futuro. Ou seja, Ele conhece o teu futuro. O homem é que conhece o passado. Aí sim. Então, pela ficha do passado, o homem determina o que ele pensa daquele homem. Então, Deus sabia que o pecado daqueles homens, por eles crerem no Cordeiro Pascual, e ter o arrependimento sincero no coração e o desejo de participar, Deus sabia que eles estavam perdoados. Glória a Deus. Então, há um questionamento dos impuros por contato com o cadáver humano diante de Moisés. Moisés não sabe, ele pede um tempo para consultar o Senhor. Há normas que não estão escritas e estas são questionadas até que Deus determine o que se deve fazer. Para enfrentar certas ocasiões, aprendemos que devemos consultar ao Senhor.
É só ler Números 5 e 23, Números 19, versículo 11 ao 22 e o 22. Veja que no versículo 6, mas havia alguns homens que estavam impuros por causa do contato com cadáver humano, os quais não podiam ofertar o cordeiro pascual. Eles estavam impuros, como é que eles vão participar do cordeiro pascual? Aí, Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olha aí, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se arrependa e coma. Foi isso que aconteceu. Eles se arrependeram e queriam comer do cordeiro pascual. Deus entende isso, o homem não entende. Deus entende. Moisés não entendeu na hora. E Deus explicou, ensinando a Moisés, que eles deveriam participar, porque eles já havia tido arrependimento. Então o arrependimento tira esses 6 meses, o arrependimento tira esse ano. Aleluia. Então veja que, pelo mesmo motivo, nesse mesmo dia, apresentaram-se diante de Moisés e Arão. Veja o impedimento, porque eles haviam tocado no corpo de um homem, de um cadáver morto, que representa impureza, mau cheiro, morte, rejeição do que é santo. Deus há de mostrar o poder da santificação. Glória a Deus. Irmãos, quem está arrependido, irmão, está digno. O batismo nas águas, arrependei-vos e sede batizados. Veja o batismo nas águas proclamado por João Batista. Arrependei-vos e sejam batizados. E depois do batismo, a ceia do Senhor. Sequência. Amém? Eles questionavam se o sacrifício pascual cobre o pecado, porque deveríamos estar fora da celebração se nós somos da mesma família. E se o cordeiro pascual cobre o pecado, por que nós não podemos participar? Em outras palavras, reconhecemos a nossa impureza, mas nós não queremos permanecer nela. Amém? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e digno para perdoar os nossos pecados. A questão não é o pecado, porque todo pecado é perdoado aos homens, só tirando a blasfêmia. Mas todo pecado é perdoado ao homem. Se o cordeiro do novo pacto morreu para tirar os pecados, por que nós não podemos participar dele? Então Moisés consultou ao Senhor para obter resposta para esta pergunta difícil, hoje embaraçando muitos líderes de congregações que dão 3 meses para a pessoa não participar. Irmão, isso é muito sério, irmão. Com base em Números, nesse capítulo e no capítulo 5, é que Paulo escreve 1 Coríntios capítulo 11. Então Paulo vai escrever a sua carta com base na Bíblia, do Antigo Testamento. Só existe uma Bíblia. Aleluia. A respeito da ceia do Senhor, veja Números capítulo 9, versículo 5. E disseram-lhe, estamos impuros por termos tocado no corpo de um homem morto. Mas por que estaríamos impedidos de dedicar, se nós não queremos permanecer no nosso pecado? A oferta ao Senhor Jeová devemos nós ofertar no tempo determinado. Paulo diz assim, em Romanos capítulo 6, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De forma nenhuma. E estes homens não queriam permanecer no pecado. Esta é a diferença. E o que está escrito na lei a respeito da Páscoa é que aqueles que eram dignos e não queriam participar, os que eram dignos e não queriam participar, eles cometiam pecado por não participar. Então, se não participar, comete pecado. Mesmo tendo dignidade de participar, se não quiser participar, comete pecado. Os impuros que queriam ser limpos deveriam esperar a resposta do Senhor a respeito de suas petições. Números capítulo 9, versículo 8. Então Moisés lhes respondeu dizendo, esperai um pouco, pois ouvirei o que o Senhor Jeová ordenará a seu respeito. A esse respeito. Leia Êxodo de 18, 15, Números 27, verso 5. Temos a resposta de Deus para a questão. Dos impuros e viajantes, os distanciados da casa de Deus, depois de uma autoavaliação, autoexame,
devem participar da mesa da Páscoa. Veja, Números capítulo 9, versículo 10. A resposta de Deus. Irmão, quem traz a resposta é Deus. No dia da ceia, quem traz a resposta é Deus. A pessoa está lá, e às vezes está com a consciência assim, meia pesada, e ele começa a sentir a presença de Deus. Deus é quem traz a resposta. Maior é Deus do que o nosso coração, e Ele sabe todas as coisas. Deus disse a Moisés: diz aos filhos de Israel, se algum homem dentre vós ou de vossas gerações estiver impuro por haver tocado em cadáver, ou estiver empreendido uma longa viagem para longe de vós, igualmente celebrará a Páscoa do Senhor Jeová. Deus não proibiu dos impuros, entre aspas, de celebrar a Páscoa. Não era porque eles estavam impuros, irmão, no dia em que não era porque ele ia participar que eles estavam impuros por querer participar. Eles queriam participar porque estavam arrependidos. Então, quando o Senhor disse assim, celebrará a Páscoa do Senhor, é porque o Senhor já viu o apagar dos pecados da impureza. Irmãos, temos que crer que Jesus apaga as impurezas. Temos que crer que Jesus tira o pecado. Ou então o que é que nós estamos fazendo? Se nós não confessarmos os pecados, eles permanecem em nós. Mas se nós confessarmos, Ele é fiel e apaga toda a culpa. Foi na cruz que Ele levou toda a nossa culpa, todas as nossas dores. Foi na cruz que Ele levou todos os nossos pecados. Isaías diz que sobre Ele estavam as nossas dores, as nossas culpas. E sobre Ele estavam as nossas enfermidades. E sobre Ele estavam os nossos pecados. Então Deus diz, igualmente celebrará a Páscoa do Senhor Jeová. Então, no dia da ceia do Senhor, é dia de quebrantamento, é dia de arrependimento, é dia de participar, é dia do oferecimento do Cordeiro. A Páscoa era a oportunidade, como nós temos hoje, para hoje a ceia. Se alguém das famílias de Israel rejeitasse dela participar, isto é, da Páscoa, era como se deixasse para o dia seguinte. E o assunto da salvação é urgente, não pode se deixar para o dia seguinte. Veja que no tempo de Moisés e Faraó, o Egito recebeu as pragas, e Moisés, com pena, e disse: você quer que eu ore ao Senhor para que o Senhor tire essas pragas? Ele disse assim: deixe para amanhã. A salvação é urgente. Em Números temos um tipo de juízo determinado sobre quem deixa de participar da ceia do Senhor. É mais complicado, meus irmãos, para quem deixa de participar da ceia do Senhor. Olha o que eu estou falando. Essas pessoas que são dignas e dizem: não vou para a ceia hoje não. Esse é o pecado. Olha a diferença, meus irmãos, entre aqueles impuros que queriam participar e os que são dignos de participar e não querem participar. Quem é que está em pecado? Você dá para entender agora o mistério? Se o impuro se arrepende e quer participar, e o que é digno nem quer participar, quem é que está em pecado nessa situação? Em Números temos um tipo de juízo determinado sobre quem deixa de participar da ceia do Senhor. Números capítulo 9, versículo 13 ao 14. Ok? Então veja, quanto ao homem que estiver puro, e olha, quanto ao homem que pode participar dignamente, e não estando em viagem, ele não se desviou do caminho, mas deixar de ofertar o cordeiro pascual, não foi para a ceia do Senhor, a sua alma será eliminada do seio de meu povo. Misericórdia, irmão. Deixar de participar da ceia do Senhor, no caso aqui da Páscoa, era ser eliminado do seio do povo de Deus. Não era considerado povo de Deus.
Então temos que levar muito a sério essa questão das ordenanças, o batismo e a ordenança da ceia. Não é que eles salvem, mas o crente, ele pratica a obediência. Essa parte do batismo e essa parte da ceia é porque ele tem a salvação. E ele tendo a salvação, ele tem o prazer de deleitar-se nas ordenanças do Senhor. Ele ama fazer o que o Senhor lhe ordena. Aleluia. Glória a Deus. Agora, por que não participar? Por que não apresentar a oferta do Senhor no tempo determinado? Agora, veja que há uma proibição, Êxodo 9:7, melhor, Êxodo 12:15 e Números 9:7. Veja que um estrangeiro não pode participar da Páscoa, a menos se ele submeter. Mas se ele não se submeter, ele não participa. Entendeu aí? O evangelho da graça de Deus é para todos os povos, não é só para a igreja. Mas quem se submeter a Cristo é um do povo de Deus. É um de vós. Então, esse estrangeiro que ele aparece e se submete aos preceitos anteriores estabelecidos por Deus para a Páscoa, devemos considerar, veja, os costumes e os preceitos, isso eu estou falando da antiga lei. Que se um estrangeiro quisesse participar, ele deveria considerar os costumes e os preceitos. Veja o que Deus disse: se um estrangeiro que habitar entre vós quiser celebrar a Páscoa do Senhor, deve fazê-lo conforme os costumes e os preceitos. Regulamento. Na ceia do Senhor, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma e beba desse cálice. Esse é o costume e os preceitos da nova aliança. Examinar-se a si mesmo. Os quais serão iguais, tanto para os estrangeiros, os preceitos, como para os de fora. Todos os que querem participar da ceia do Senhor têm que entrar em autoexame. Ok? Amém? Meus queridos irmãos, vamos continuar esta aula mostrando aqui, veja, a fidelidade de Deus comprovada quando eu participo da mesa do Senhor. Deus é fiel. E a mesa do Senhor é o móvel, certo? A mesa do Senhor é o móvel, eu tenho o pão e eu tenho o cálice com vinho. É aonde tem uma unidade perfeita entre Deus e o crente. Pelo Espírito de Deus e o crente. Ok? Essa aqui é a unidade do Espírito. Há um só Espírito entre Deus e o crente. Essa é uma comunhão íntima. Não é carne com carne, como acontece aqui, no casamento. Aonde o móvel é a cama. No casamento, o casal, na sua intimidade, carne mais carne. Entendeu aí? E na intimidade, Cristo com a igreja, Espírito mais Espírito. Espírito do mesmo Espírito. Entendeu aí? Então, tipologicamente, Deus pega o casamento e coloca da forma espiritual e diz que Cristo é o esposo e a igreja é a esposa. E o móvel do relacionamento de Cristo à igreja não é a cama, porque não é carne, relacionamento de Cristo é a igreja. De Cristo à igreja, o relacionamento é espírito do mesmo espírito. Por isso que nós temos o pão representando o corpo e o cálice representando o seu sangue. Porque aqui é espírito do mesmo espírito. Relacionamento espiritual. Amém? Então, outros no passado iam ao tabernáculo e fazer por você.
Por exemplo, Arão, os sacerdotes, eles faziam por nós. Mas a graça deu o direito de nós, cada um, ser o próprio Arão. Adentrar dentro do santuário e comer do pão. Não era permitido só os sacerdotes comer do pão? E por que nós comemos hoje? Porque nós somos sacerdotes. Então, o princípio de que os sacerdotes, somente os sacerdotes podiam comer do pão, ainda acontece. O princípio que nós somos uma igreja. Veja lá, Apocalipse, capítulo 1, verso 6. Deus nos fez um reino de sacerdote. Um reino sacerdotal. Então, veja, se você é chamado para a comunhão da mesa do Senhor, você também pode chegar à mesa. Amém? Então, veja que a ceia proclama a unidade no pensar, no falar e no parecer. Temos que ser unidos para evitar dissensões, divisões e heresias. A mensagem tem que ser proclamada com uma só linguagem bíblica. Nunca em divisões. Numa igreja deve sempre haver unidade. Mas preste atenção. Sempre também vai ter o Judas, o Pedro, o Tomé. Lembra-se que Jesus tinha os 12, tinha o Judas que traiu, o Pedro que negou 3 vezes e o Tomé que duvidou. Então nós temos também do outro lado João, que é o apóstolo do amor, e Natanael, que estava dizendo a respeito do Cristo, que ele era o rei de Israel. O problema da igreja de Corinto, levando a questão da ceia, é porque elas estavam desunidas, os membros. Por isso que lá na frente você vai ver a membresia distanciada do princípio da unidade. Eles vão dizer, um grupo, veja a divisão, meus irmãos, dizendo, olha, nós somos de Paulo, outro grupo ali diz assim, eu sou de Apolo, e outros dizendo, eu sou de Cristo, eu sou de Pedro. São pensamentos divergentes um do outro, no parecer e diferentes no falar. Hoje nós perguntamos, será que somos iguais? Será que não temos de Paulo e de Pedro e separados no pensamentos, na sua diferença? Falamos todos iguais? Temos decisões juntos e iguais? Nunca pense que não existe também os fofoqueiros. Esses são levantados como juízo. Porque não houve unidade na igreja. Entendeu aí? Sempre vai aparecer os fofoqueiros como juízo por falta da unidade da igreja. A glória de Deus deve ser proclamada e ser chamado a atenção na sua vida. E não o fruto do que eu faço, do meu trabalho. Ok? Então, Paulo ensinou que a ceia deve ser servida aos membros. Isto é, aquele que creu e aquele que foi batizado. Todos comeram do maná espiritual e passaram pelo batismo. Presta atenção. Primeiramente passaram pelo batismo. Veja lá, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 ao 3. Primeiramente passaram pelo batismo no mar e depois comeram do maná e da bebida espiritual. Como é possível um líder dar a ceia do Senhor para uma pessoa que ainda não foi batizada nas águas? Como é possível? Há uma necessidade do batismo nas águas. E quando a Bíblia fala do batismo, diz o seguinte: todos foram batizados. O batismo é para todos os membros do corpo de Cristo. Veja que foram batizados na nuvem e no mar. O povo não quis subir ao monte para ser batizado na nuvem, tipo do batismo com o Espírito Santo. No batismo das águas, mesmo que você não queira, você tem que ser batizado. Ah, eu não quero participar da ceia. Você tem que participar.
Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando eu creio em Cristo, a parte do eu é sepultada. Cristo tem a sua vontade em cima da sua. É melhor obedecer a Deus do que os homens, do que a própria vontade. Entendeu aí? O que eu recebi do Senhor é o que eu também vos ensinei. Então prevalece a vontade de Deus, o pensamento de Deus, de Cristo em nós. O sentimento de Cristo em nós. Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ok? O Espírito Santo em você fará você querer o batismo e a ceia do Senhor. O batismo nos leva para a morte. É a morte da cruz do Calvário. A ceia do Senhor nos leva para a ressurreição dos mortos em Cristo Jesus. A ceia do Senhor proclama a ressurreição e a vinda de Jesus. A ressurreição é muito importante, mas não pode haver uma ressurreição se primeiro não haver morte. Entendeu aí? Não pode haver ceia se primeiro não houver batismo. É isso que eu estou dizendo. Batismo, morte, ressurreição, ceia. Porque o batismo proclama a morte. A ceia proclama a segunda vinda. Ressurreição. E aquele que for ressuscitado é porque ele morreu. Então, se a ceia é ressurreição, não pode vir antes do batismo. Se o batismo é morte e a ressurreição é depois da morte, então, entendeu aí? Por que tem que ser batizado nas águas para ceiar? Tem que morrer para ressuscitar? Amém? Glória a Deus. Então foi na cruz que o Senhor nos levou todos os pecados e iniquidades. Na cruz ele levou as enfermidades, as dores, não só as causas, mas os efeitos também foram levados por ele na cruz. A morte de Cristo em si leva os nossos pecados, tira os pecados. A ressurreição aniquila todos os pecados, destrói o poder do pecado. Olha a importância. Ok? Vamos continuar? Vamos lá. Se Jesus não houvesse ressuscitado, ainda estava pendente o resultado do trabalho da sua morte. Irmãos, se Jesus não tivesse ressuscitado, não havia ceia. Entendeu? Porque a ceia lembra a sua morte e ressurreição. Porque todas as vezes que comeis e beber desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Isto é, ele ressuscitou. Se ele vai vir, ele não está mais na sepultura. Então não anuncia só a morte, anuncia a ressurreição. Então, se Jesus não houvesse ressuscitado, ainda estava pendente o resultado do trabalho da sua morte, que é o resultado da ressurreição. A ressurreição é a garantia de que os pecados já eram. Entendeu aí? Não volta mais os pecados. O que é que a ressurreição faz? A ressurreição exalta a nossa fé e a nossa pregação. Há uma luta travada contra nós. O mundo do maligno tem pago muito caro, através das mídias, para proclamar o contrário da igreja. Eles dizem e até pagam, e até por meio dos veículos de comunicação, revistas, veja, vídeos, para anunciar que Jesus ainda está morto. Aquela velha mentira dos soldados que foram corrompidos, recebido dinheiro, ouro, para negar a ressurreição de Jesus. A igreja anda na contramão do mundo e pela fé proclama a ressurreição.
e pela obra missionária, através da contribuição da igreja, também os apóstolos recebiam o que era depositado a seus pés para anunciar que ele não está mais no túmulo, ele já ressuscitou dentre os mortos. Por isso que precisamos de recursos para anunciar a palavra, para dizer que ele está vivo, porque o mundo está usando todos os seus recursos para negar a sua ressurreição. O mundo é maligno, porque ele tenta dizer que a nossa fé é vã. Ele tenta dizer que a nossa pregação é vã. Enquanto o batismo nas águas tem a ver com a cruz de Cristo, mas a ressurreição tem a ver com a ceia do Senhor. Pois anuncia a sua volta, quem está interessado aqui, os que serão arrebatados. A nossa fé e a ceia anuncia a ressurreição. Pois está descrito no texto da ceia a mensagem da volta do Senhor. A pregação da ceia deve ser até que ele venha. Glória a Deus. Anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Se Jesus vem é porque ele está vivo. O culto de ceia não pode ser um culto de condenação. Mas é o que nós estamos vendo hoje, infelizmente. O culto de ceia não é um culto sem a graça. Não é um culto de medo, que as pessoas têm medo de ir. Interessante, irmão, que as pessoas têm medo de ir. Mas esse medo de ir é imposto pelo líder. Porque coloca condenação no culto da ceia. Irmão, indignamente, está morto, irmão. Entendeu aí? Eles não percebem que todos têm que participar. Como todos foram batizados nas águas. O problema é que não se autoavaliam e condenam. Outros dizem assim: 7 dias sem intimidade com o marido, mulher. Vocês não podem ter intimidade durante 7 dias, porque está chegando a ceia. Alguém faz um bilhetinho e pergunta: pastor, pode ter relação durante essa semana? E alguns pastores ainda: pode não, irmã, é pecado. Como é que ainda existe esta heresia sem limite no meio do povo de Deus? Desde quando que o sexo no matrimônio foi pecado? Desde quando? A única exceção que a Bíblia fala sobre a separação para a obra de Deus é quando os dois, marido e mulher, entram em acordo. E diz mais o texto, e não é por muito tempo não: se um discordar, não pode estar separado. Simples assim. Mas se haver concordância, não tem nenhum problema. Mas tem uma recomendação: não pode por muito tempo, porque o diabo está de olho em vocês. Em alguns templos, dia de ceia do Senhor virou exclusão. Virou dia de fofoca. Os irmãos, em vez de auto se avaliarem e participarem da ceia pensando na morte e na vinda, eles ficam olhando se aquele irmão vai participar, se aquela irmã vai tomar a ceia, para depois fofocar. Isso é terrível. Irmão, você não viu aquela irmã, ela não tomou ceia hoje não, passou um mês em pecado. Irmão, veja onde a igreja está chegando. Veja onde a igreja está chegando. Fofoqueiros. Fofoca entre os irmãos. Muitos vão para o dia da ceia só saber quem pecou. Aquele fulano ali pecou, porque não tomou da ceia.
Terrível. Enquanto na Bíblia é dia de celebração, é dia de glória, é dia de anunciar a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Cristo não ficou na morte, Ele já ressuscitou, Ele está voltando. O crente tem que ver isso aqui, irmãos. O crente fica preocupado com o seu irmão. Aonde chegou a celebração da ceia? Se você é assim, meus pêsames. Tem que voltar ao princípio da comemoração. Alegria no Senhor. Nenhuma oferta oferecida a Deus no Antigo Testamento e Novo Testamento justifica a salvação. É para o salvo. O homem é justificado mediante a fé. Devemos jejuar como memória. Devemos participar da ceia como memória, não como ato de justiça. A instituição do batismo para a ceia é símbolo puro do corpo de Cristo. Entendeu? E não é para levar pecados. As pessoas dizem que aquelas águas que foram batizadas estão cheias de pecado. Olha, é outra heresia. A pergunta surge, por que Jesus se batizou? Ele mostra a sua identificação nas águas. Quando entra, ele se identifica com a sua morte. Quando Jesus entra na terra, se identificou como um homem. Ao introduzir o primogênito, ele se identificou na terra. Quando entrou na terra, quando nasceu, ele se identifica como homem. Quando foi batizado, ele se identificou com a morte. E ao sair das águas, se identificou com a ressurreição, porque ele vai para a mesa do Senhor. Glória a Deus. Porque ele vai instituir a ceia. Jesus não se arrepende, por quê? Porque não tinha pecado. Então o batismo de Jesus representa a morte e ressurreição dele somente. Em contrapartida, representa ele em nosso lugar. Assim, o batismo de Jesus representa uma preliminar da cruz, levando todos os nossos pecados. Amém? O batismo nas águas tem a ver com a cruz e a morte de Cristo, mas a ceia tem a ver com a ressurreição de Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Amém? Então, concluindo aqui, Números capítulo 5, versículo 15. Leia o capítulo inteiro e vocês vão ver ali 2,2 litros de farinha, tipo do pão da ceia. Você vai ver uma água avermelhada, tipo do vinho da ceia. Vai ver uma mulher, tipo da igreja. E vai ver um sacerdote, tipo do Espírito Santo. E um homem querendo saber, tipo de Cristo, se aquela mulher estava realmente limpa, que é aqui, tipo da igreja limpa, que na ceia, Paulo dá a instrução, no capítulo 11 de 1 Coríntios, a respeito da mulher, que é a igreja, que deve participar da ceia. O texto de número 5 diz, se ela mentir, estando contaminada, ela vai inchar seu ventre e secar sua perna. Então, uma mulher, lá em Números 5, é colocada à prova de ciúmes. Veja que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Isso é importante, viu, irmão? Número 5. Deve ser levado para nossa classe, esta aula aqui. Ok? O Espírito Santo tem ciúme de nós. Então, ele coloca nós à prova. Então, essa mulher aqui, diz o texto que vai inchar o seu ventre e vai secar suas pernas. Ok? Então veja que o que tem mais bonito na mulher é o ventre e as pernas. Então haverá uma maldição nas pernas e no ventre. Ok? Era para ser o contrário. Mas como essa pessoa mentiu, estando ela impura, né? Porque o marido colocou ela à prova diante do sacerdote, a lei do ciúme, número 5, é só ver lá. Então vai inchar seu ventre e secar as suas pernas. Veja, é aonde está a beleza de uma mulher. Onde está? No seu ventre e nas pernas. A sua beleza a beleza dela será o quê? Destruída.
Esta é a lei dos ciúmes. Agora veja se ela vai tomar, irmãos, ó, aquele pão e beber aquela água exatamente avermelhada, tipo do vinho da ceia do Senhor. Então Paulo vê ali e traz a parte lá de 1 Coríntios, que diz assim, ó: se tomar indignamente, toma para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Ela mentiu. Então, esta foi a parte indigna dela. Ela mentiu. Em vez de confessar, olha aí, ela mentiu. O Espírito Santo tem ciúme de nós. Ele leva a igreja para apresentar diante do sacerdote, que é Cristo. Se ela estiver limpa, ela vai dar muitos filhos. Veja de onde Paulo ensinou com a sua base da escritura do Novo Testamento, tirando lá do Antigo Testamento de número 5. Ele também utiliza-se da cinza da bezerra ruiva com água, para curar o povo. Você veja, no Antigo Testamento só existia uma bezerra ruiva que morreu. E que a cinza dela, por muito tempo, era utilizado com água para curar o povo. E Paulo tirou esta parte. Jesus, quando disse o seguinte: fazei tudo em memória de mim. Então Jesus representa essa cinza da bezerra ruiva. Porque a cinza da bezerra ruiva, no Antigo Testamento, era uma memória da bezerra viva. E a ceia do Senhor é uma memória do Cristo vivo. Aleluia. A cinza era memorativa da morte da bezerra. Foi aqui que Paulo ensinou o que Jesus me ensinou: fazei isto em memória de mim. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba desse cálice. Ok? Na próxima aula nós vamos estudar sobre o culto da igreja cristã. Então, lição de número 11, muito proveitoso para o nosso próximo domingo, ok? Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Amém.